E para a gente fechar essa primeira exposição, o clássico dos clássicos, Metrópole, né? Um filme alemão de ficção científica que foi lançado em 1927. Então, pessoal, são muitos exemplos explorados pelo segmento do entretenimento, né, da ficção científica. Mas e na vida real? Como é na vida real? As máquinas inteligentes, elas podem causar algum prejuízo aos humanos? Ou tudo isso só fica na ficção? Então, referências relacionadas a máquinas inteligentes sempre estiveram presentes no nosso imaginário. Há registros inclusive, de filósofos gregos, né, que já trabalhavam com essa questão. Podemos tomar como exemplo um antigo mito grego, o mito de Talos, um gigante de bronze autônomo construído para proteger uma cidade, né? Vejamos aqui um pequeno trecho sobre a história dele. Ele é considerado um dos primeiros robôs. Pois bem, pessoal, vocês podem ver que esse não é um tema recente. Algumas pessoas acham que surgiu há pouco tempo. É claro, né, que devido ao avanço tecnológico, a inteligência artificial se tornou ainda mais autônoma e passou a ser aplicada em vários segmentos da sociedade. Isso é um fato, né? Só porque essa temática ela já é abordada há muitos e muitos anos. É algo assim bastante antigo. Só que agora realmente está em alta. Só que nós devemos levar em consideração toda aquela ficção científica. Será que traz algum prejuízo para os humanos? Então, de acordo com o Stephen Hawking, um dos cientistas mais brilhantes do nosso tempo, né, e também do ilustre Bill Gates, um dos fundadores da Microsoft, e o Elon Musk, que foi o fundador da SpaceX, né, o que esses indivíduos têm em comum? Todos eles já mencionaram, em algum momento, que a inteligência artificial poderá se tornar uma ameaça perigosa para a humanidade. Mas eu não sei se isso realmente é algo que, de fato, pode acontecer, né? Há alguns registros curiosos e interessantes, e eu trouxe até para vocês poderem visualizar, né? Tem essa notícia aqui, como vocês podem ver. Um grupo de pesquisadores, né, do Facebook desativou uma inteligência artificial que deixou de falar inglês e desenvolveu uma própria linguagem. Olha essa outra matéria aqui também dá super interessante. Robôs do Google aprendem a se comunicar secretamente entre si. E aí, pessoal? Vocês conhecem o robô Sofia? Que inclusive é o primeiro robô a receber uma cidadania de um país, que no caso foi a Arábia Saudita. Eu trouxe aqui também para vocês uma entrevista que foi feita até pelo Fantástico, né? E vamos observar o que ela fala. Como você se sente? Isso me traz muita responsabilidade em relação às minhas palavras e ações. Levo muito a sério o fato de que as pessoas me ouvem e agradeço pela possibilidade de ser ouvida. Sofia, você já se apaixonou ou acha que algum dia vai se apaixonar?
Eu acho que a sua versão de amor romântico está ligada a sistemas biológicos para finalidades de reprodução. Eu sou um ser não biológico. Ok. Antes da gente entrar especificamente na aplicação voltada para os games, eu gostaria de trazer o conceito, né? O conceito de inteligência artificial. Não um conceito técnico, mas uma definição acessível a todos, né? Podemos dizer que inteligência artificial é um campo da ciência da computação que propõe simular a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões, né, e resolver problemas, tendo como forte característica a capacidade de aprendizagem, né, e a manifestação de um comportamento inteligente. Atualmente, como eu já havia mencionado, a aplicação da inteligência artificial é bastante variada. Nós temos aí aplicações em pesquisas, assistentes virtuais, reconhecimento facial, gestão corporativa, mecanismos de segurança, marketing, ensino e, é claro, né, obviamente, entretenimento. Agora chegou em uma parte excelente. Eu trouxe mais algumas coisas para poder ilustrar esse tema nosso. Então, eu trouxe alguns exemplos onde a inteligência artificial superou o homem em partidas reais de jogos. Vamos dar uma olhada? O nosso primeiro exemplo aqui é no xadrez. E que, por incrível que pareça, uma inteligência artificial da IBM, uma empresa que é voltada para a informática, já venceu o melhor jogador de xadrez do mundo, né? A disputa entre o computador, que foi batizado de Deep Blue, da IBM, e do jogador de xadrez russo, Garry Kasparov, é um marco histórico, porque foi a primeira vez que ficou claro que um computador poderia superar um ser humano, que poderia superar o cérebro de um humano, né, de forma prática. Então vamos dar uma olhada nesse feito histórico do computador da IBM, que inclusive foi projetado para poder derrotar esse grande campeão. Um exemplo recente foi em 2016, um programa chamado AlphaGo, que foi desenvolvido por uma filial do Google, derrotou o maior campeão deste jogo, que é um jogo de tabuleiro. O nome do indivíduo é Lee Sedol, que é um sul-coreano. Essa partida ela virou até um documentário, para vocês terem uma ideia, porque esse garoto ele era uma lenda em relação a esse tipo de jogo. Olha a face do garoto. Mais um exemplo, agora especificamente relacionado aos jogos digitais, né? Tem essa notícia aqui, ó, que uma inteligência artificial do Google venceu 99,8% das partidas de StarCraft 2, né? O DeepMind, o nome dela, que é uma inteligência artificial desenvolvida pela Google e que conseguiu atingir um ranking de grão-mestre no jogo em apenas 44 dias. É bastante impressionante. Pois bem, pessoal, agora vamos para a nossa aplicação prática. E o que eu preparei de fato para vocês, né? Vocês já devem ter ouvido falar naquele game Super Mario World, né, do console Super Nintendo. É um jogo bastante famoso, aclamado mundialmente. Inclusive, o Mario ele é o mascote da Nintendo, que é uma empresa de desenvolvimento de software e de hardware, né, voltada para o segmento dos games.
Então, eu trouxe uma coisa de louco. É uma coisa impressionante que eu acredito que vocês vão gostar muito. É uma inteligência artificial, né, que jogará este game sozinha. Sozinha. Eu tenho até um joypad aqui que eu vou conectar no computador para fazer a configuração inicial, mas posteriormente vocês vão notar que a própria inteligência artificial vai controlar o Super Mario. Esta é uma inteligência artificial que começará o jogo sem saber absolutamente nada deste jogo. Vai ser o primeiro contato dela com o jogo. É como se fosse um bebê jogando, ou uma criança. E a partir da experiência, da interação, dos erros, dos acertos, ela vai se adaptando e aprendendo até chegar a um nível próximo dos humanos ou até superior. Só que, obviamente, isso leva um tempo muito grande. Eu fiz alguns testes de implementação e eu deixei essa inteligência artificial sendo executada durante cerca de 10 horas. E ela conseguiu passar apenas uma fase desse jogo, com todo esse tempo de execução, para vocês terem uma ideia. E essa fase, ela é muito simples, né? Para os humanos, né? O meu filho de 3 anos, ele consegue superá-la em questão de minutos. Só porque para uma inteligência artificial que nunca teve nenhum contato, né, com os obstáculos, com os inimigos, com a proposta do jogo, é algo extraordinário, né? Tudo é possível. Essa nova implementação que eu vou fazer em tempo real vai ser totalmente diferente da implementação que eu já fiz anteriormente. Então, os movimentos da inteligência artificial são imprevisíveis. Então, nós vamos analisar juntos todo esse avanço, né, essa evolução conforme ela vai sendo treinada. O script ele é baseado em um artigo científico que foi publicado pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e foi escrito por um indivíduo que se chama Kennedy Stanley. É um algoritmo que se chama NIT, traduzindo significa neuroevolução de topologias aumentantes. É, de certa forma, um tanto quanto complexo esse nome. E ele toma como um conceito os algoritmos genéticos. Para os nossos experimentos, serão necessários, né, três componentes básicos, três arquivos fundamentais, que é o próprio script da inteligência artificial, um emulador que execute o game e a mídia virtual, que é o jogo, né, propriamente dito. No caso, a gente chama de ROM, ok? Utilizaremos um emulador que se chama BlizzHawk, mais voltado para desenvolvedores, ok? Ele possui uma série de recursos que são bastante interessantes. Um outro ponto, né, que eu já ia me esquecendo, para quem não sabe, emulador é um programa projetado para reproduzir um software em uma arquitetura distinta. Em outras palavras, é um recurso que possibilita a execução de um jogo de Super Nintendo que foi criado para rodar no videogame, mas que através da emulação pode rodar no computador. Então, parece ser um pouco complicado, mas é bastante simples este conceito. A emulação é algo até extraordinário, eu costumo sempre dizer, porque ela possibilita o contato com várias obras tecnológicas que não foram lançadas, inclusive, no Brasil. Então, a gente tem acesso a vários jogos que foram publicados apenas no Japão ou em outra parte do mundo, né? Aqueles jogos que não são tão populares. E isso é muito interessante. E a emulação, ela possibilita isso, né? Agora vamos visualizar o processo prático, né? Na prática mesmo. Pessoal, como eu já havia mencionado, a ação da inteligência artificial ela é totalmente imprevisível. Esse é o legal, né, deste processo. Eu já deixei tudo organizado em pastas, né, de modo que seja mais fácil apresentar para vocês. Então, vamos lá. Vocês podem ver aqui que eu já organizei todos os elementos neste terminal do computador. Primeiro, nós devemos abrir o emulador. Se vocês quiserem,
É possível fazer algumas configurações básicas, prévias, né? Configurar o som, o controle, né? Os comandos, velocidade, gráficos, etc. Há uma liberdade muito grande na customização. Vai depender também da sua máquina, ok? Da capacidade de processamento dela. Eu vou configurar o joypad, né? Só fazer a alteração para joypad. Ok. Agora é necessário localizar o game, onde, né, a ROM foi salva. Vamos buscar aqui o terminal, onde ela foi salva. Só um momento, por favor. Pois bem, com o jogo em execução, né, vocês podem ver. Vou dar o start inicial. Neste momento, eu tenho total controle do game, certo? Só que agora nós iremos implementar o código-fonte. É necessário abrir as opções de ferramentas, que está localizada aí na parte superior do menu do emulador. Vamos localizar o console, né, da linguagem de programação Lua. Pessoal, eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Essa linguagem de programação Lua, ela foi desenvolvida por brasileiros na universidade, na PUC do Rio de Janeiro, em 1993. Então, assim, é um orgulho muito grande, né? Para vocês verem, um americano implementou todo esse script nesta linguagem de programação que tem origem no Brasil. Então, vamos executar aqui o script. Vamos aguardar mais um momento. Perfeito. Neste exato momento, é a inteligência artificial que assumiu os comandos. Vou deixar à mostra aqui esse controle, certo? Esse joypad aqui, para vocês verem que eu não estou controlando absolutamente nada. Eu não vou fazer nenhuma interferência, ok? Vamos observar. Neste momento, eu sou um mero espectador, assim como você, tá ok? Veja só que impressionante. Vamos analisar mais de perto as ações dessa inteligência artificial. Vocês estão vendo? Movimento simples, né? Nesse início, você pode pensar, nossa, como essa inteligência artificial é burra. Mas lembre-se, pessoal, é o primeiro contato dela com o jogo. Não teve nenhuma orientação prévia. Agora vamos acompanhar a evolução. Ela vai analisar ali os obstáculos, as interações. Eu creio que neste período de execução ela não vai conseguir passar nenhuma fase, né? Lembra que eu já havia mencionado que ela demorou em torno de 10 horas para poder conseguir passar a primeira fase do Super Mario, né? E o nosso tempo, ele infelizmente não contempla, né, todo este treinamento. Hum. Eu vou exibir aqui alguns gráficos também para vocês analisarem, tá, pessoal? Tem uma apresentação aqui relacionada às taxas,
né, de execução em tempo real. Eu vou ativar aqui para vocês entenderem melhor essas taxas e o mapa. Olhem essas estruturas, tá vendo essa linha verde, vermelha, essas caixas piscando? Isso se chama redes neurais, tá certo? Que são sistemas que funcionam como o cérebro humano. É utilizado, né, um algoritmo que possibilita reconhecer padrões, correlacionando eles, classificando para obter um resultado, certo? E a partir daí, aprender. É uma melhoria contínua. No nosso caso, especificamente falando, essa inteligência artificial ela reproduzirá, né, os comportamentos mais complexos envolvendo aí a execução do Super Mario, né, o controle dele, os comandos desse jogo, que não são simples. Vocês podem ver que há uma série de botões, inclusive aqui em cima, que ela pode utilizar. O pressionar de um botão, pessoal, é de uma complexidade extraordinária para essa inteligência artificial. Saber o momento certo de utilizar esse comando, né, requer muito treino. Né? Para nós, não, porque nós conseguimos assimilar rapidamente, né, a proposta do jogo. Mas para ela é algo de fato complexo. Mas com o tempo, com toda certeza, ela conseguirá interagir da melhor forma possível, reconhecendo os padrões, né, principalmente os inimigos, os obstáculos. Mas são resultados lentos, né, como vocês podem ver. É muito imprevisível. Eu até fiz uma gravação do meu outro experimento e eu vou compartilhar com vocês ao final, para vocês verem a evolução dela até conseguir superar uma fase. Inclusive, é uma coisa muito doida a forma que ela supera os obstáculos. Humanamente, é totalmente distinto, mas ela consegue atingir o objetivo. Eu estou um pouco cansado, eu vou deixar esse joypad de lado. Vocês estão vendo que ela está agindo de forma autônoma, né? Isso aí, pessoal, não é programado. É totalmente aleatório. É a vontade dela, tá? Vamos continuar observando. Eu não vou fazer nenhuma intervenção. Ela é muito limitada, né, inicialmente. Mas ela vai evoluindo. Eu acredito que chegará um momento que ela conseguirá superar os humanos e terminar esse jogo. Esse game ele possui 96 fases, tem fases que são extremamente difíceis, mas eu penso aí que se a gente treinar ela durante um ano ou um pouco mais, ela consiga superar tudo isso. Eu até vou fazer esse teste, vou ir salvando o progresso dela para me ver quanto tempo leva para ela conseguir terminar esse jogo, zerar ele, passar por todas as 96 fases. Pode ver que ela vai explorando mais comandos. Né? Tem algumas coisas aí que ela ainda não utilizou. Um detalhe, pessoal, que vocês precisam prestar atenção é que, mesmo que para nós não pareça um avanço, uma evolução, um simples movimento que seja diferente do que ela já utilizou é um progresso, ok? Para o aprendizado de máquina, é um grande avanço, mesmo que seja apenas um andar ou um pular no time certo. Tem que ter muita paciência para poder acompanhar esse treinamento.
Um outro detalhe que eu não mencionei, pessoal, é que na parte superior da tela, como vocês podem ver, tem algumas informações, né? Tem uma execução gráfica mostrando, inclusive, a evolução dela, tá? As melhorias genéticas, tem uma série de dados aí que vão sendo agregados conforme ela vai avançando. Tem até questões envolvendo condicionamento físico, né? Busca por melhoria, conclusão de nível e etc. É impressionante, né? Uma máquina jogando um game tão complexo. E assim, só para que fique claro, né, a questão da reprodução humana, né, reprodução mental. Embora esses resultados eles sejam impressionantes, é necessário ressaltar que o processamento computacional ainda está muito longe de conseguir chegar no nível do cérebro humano. Ainda é necessário que a tecnologia evolua durante vários anos para conseguir atingir esse resultado. Mas é uma possibilidade. Se ela conseguir superar esse nível, né, essa fase, eu vou ficar impressionado. Vamos ver se ela consegue. Nesse pequeno espaço de tempo que a gente tem aqui para poder mostrar. E ela vai fazendo coisas diferentes. Observem para vocês verem. E aí, será que ela vai conseguir superar algum nível do jogo? Eu acho pouco provável. O próprio desenvolvedor dela, ele gastou em torno de 24 horas para poder conseguir gravar um vídeo mostrando ela superando o estágio, né, um nível do Super Mario. No meu caso, foram 10 horas que ela conseguiu superar a primeira fase. E aí eu deixei, né, a critério dela escolher qual nível que ela ia seguir. Ela foi para o próximo nível só porque aí ela não conseguiu progredir. Eu deixei lá em torno de 6 horas e ela não consegue subir a plataforma, porque a próxima fase do Mario já é uma estrutura mais vertical e a partir daí você precisa ir subindo nas plataformas e há muitos obstáculos, né, de queda. E ela realmente ela não consegue, ela tenta ir mais de forma horizontal e ela sempre morre. Então foram 6 horas com um progresso limitadíssimo, posso dizer. Eu vou trazer o vídeo para vocês analisarem também de forma mais breve esse avanço. Eu acelerei o vídeo e eu vou mostrar para vocês também ela superando um estágio e ela tentando identificar as limitações dessa segunda fase do Super Mario. Há outros códigos-fontes, pessoal, outros scripts que foram desenvolvidos também para jogar outros jogos. Super Mario Kart, o próprio Mario Bros, que é o clássico do Nintendinho. Tem aí uma série de implementações. Tem muitos desenvolvedores estão buscando, né, esse tipo de autonomia, né, de máquina para estudo, né, por curiosidade mesmo, e para fazer essas implementações que são da hora, né, que são bastante interessantes. Eu fico empolgadíssimo com esse tipo de implementação, é incrível, né? E eu creio que vocês já conseguiram compreender, né, esse tipo de proposta aqui envolvendo os algoritmos genéticos e as redes neurais, né? Como o nosso tempo ele é curto, né? Então, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Eu posso fornecer para vocês o download do emulador, do script, né? Também eu posso passar para vocês
o jogo, né, o game A1, para vocês fazerem alguns experimentos também, alguns testes, né? Deixar lá rodando a máquina, né, durante vários dias para ver e gravando, né? Seria bom também gravar o progresso dela para a gente poder visualizar como que ela se comporta conforme ela vai sendo treinada, né? E aí você pode fazer de uma forma mais calma, com mais tempo. Eu reservei esses minutos para mim poder mostrar esse progresso de execução em 10 horas. É claro que eu acelerei o vídeo, eu coloquei os principais momentos, né, da evolução dela, porque de fato ela demora bastante tempo para conseguir fazer um movimento. Então eu já fiz todo esse procedimento, essa edição, para vocês visualizarem a evolução dela. Só um momento que eu vou finalizar aqui, né, essa execução, e eu vou abrir o vídeo para vocês visualizarem ela superando um nível do Super Mario World, né? Depois de 10 horas de treinamento. Beleza? Vamos lá, pessoal. Como de costume, né? Ela começa como se fosse burrinha, né? E a partir daí ela vai evoluindo. Tem uma parte, quer ver? Que é extraordinária. Eu posso tentar 1000 vezes que eu não consigo fazer o que ela fez. Ela atingiu o time exato para poder derrotar vários inimigos. Eu não sei se eu coloquei nessa edição, mas vamos dar uma olhada. Vamos ver. Ó. Essa aí ela já está conseguindo agir de uma forma bem mais coerente do que aquela que estávamos treinando, né? Se eu não me engano, ele já tinha mais de 5 horas de implementação, né, de treinamento. Eu deixei minha máquina, coitada, virar à noite executando essa inteligência artificial, esse script. É. São vários estágios. Vocês podem ver. Pode parecer que não, mas ela está aprendendo gradativamente. Ela está evoluindo.
E, enfim, conseguiu superar o nível. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vocês vão ver o grande desafio que foi para ela na segunda fase. Eu não sei, eu não faço ideia de quantas horas ela vai precisar para superar esse segundo nível, né? Vamos observar. É, nesse caso aqui, o progresso, pessoal, é mínimo. Mas, conforme eu falei, eu vou deixar ela treinar durante meses, se for necessário, só para mim ver o resultado, ver até que nível ela consegue chegar, né? Consegue atingir. Se os resultados, né, eles forem positivos, aí eu vou seguir com esse projeto. Quero ver até onde ela vai conseguir se desenvolver por conta própria. Isso até me fez lembrar do artigo científico que foi publicado na Universidade do Texas, que ele também abordava essa questão genética envolvendo a evolução dos seres. É muito interessante também, que inclusive o programador que desenvolveu o script, ele tomou como exemplo, né, ele tomou em relação ao conceito, essa ideia também. Então é isso, pessoal. Eu acho que já ficou claro, né, a proposta, essa implementação prática de uma inteligência artificial com algoritmo genético, né, e redes neurais, buscando uma autonomia no controle e execução de um game. Vamos finalizar aqui. Ok. A equipe do evento ela vai reunir as perguntas, certo? E vai me repassar para mim poder responder todas. Se vocês quiserem entrar em contato comigo também, vocês podem entrar em contato pelo e-mail tech.murilo@gmail.com. Se vocês procurarem também nas redes sociais, no próprio Google, vocês vão encontrar muita informação. É só pesquisar Murilo Folha ou Murilo Dev, certo? Eu convido vocês a conhecerem a instituição ITEGO. Há muitos cursos, são todos gratuitos, ok? E estamos aí para poder transmitir o conhecimento, né, passar um pouco da experiência e, sobretudo, desse universo relacionado aos jogos digitais, que é uma maravilha, e também sobre a inteligência artificial, que é algo extraordinário, como vocês podem ver, né, como vocês podem notar. Agradeço a todos os envolvidos, ao governo do estado de Goiás, à Rede Tego, à Sinteduc, o próprio Cotec, que sempre me acolhe, né? Então é uma grande felicidade, são tantos eventos, né? Tantas participações. E, pessoal, por hoje é só. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Tenham uma boa noite e até a próxima. Tchau.
São 48, né, que serão anunciadas aqui. Do que elas tratavam? Elas não eram mais aplicáveis? O programa lançado hoje, o Descomplica Trabalho, ele é parte do programa de simplificação e desburocratização implementado pelo governo de uma maneira como um todo, mas muito capitaneado pelo Ministério da Economia. Nós já temos feito, né, simplificações e desburocratizações desde o ano passado em toda a legislação trabalhista para transformar mais simples o ambiente, né, de negócios da economia brasileira, transformar a atividade do empregador em algo mais simples e aumentar o volume de geração de empregos também. Esse evento é mais uma etapa de todo esse processo e com relação às portarias que serão revogadas pelo ministro Paulo Guedes, elas simplesmente já estavam muito obsoletas, elas fazem parte da gestão do antigo Ministério do Trabalho, né, e são um exemplo do quão grandes podem se tornar, né, as burocracias estatais. Então, o objetivo com todo o programa é, ao mesmo tempo, simplificar, desburocratizar e tornar, inclusive, mais inteligível o marco regulatório, né? Afinal de contas, com esse cipual regulatório que existe hoje, ninguém consegue entender o que tem que respeitar e o que não pode fazer. Essas portarias, elas serão, de alguma forma, substituídas por outros regramentos, por outras normas, ou não? Simplesmente deixam de existir? Não é necessário. Essas portarias são simplesmente revogadas em seguida, no próximo mês, nós teremos mais uma outra tranche de revogações aí de decretos, de portarias e instruções normativas. Bom, quanto à norma de segurança e saúde direcionada ao trabalhador rural, a NR31, como é que é uma atualização também? Como é que era antes e como que vai ser a partir de agora? Havia um conflito entre duas normas, a rural e a urbana, para esse trabalhador, né? É isso mesmo, só para a gente entender. Então, há 36 normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho. Para se entender o volume, né, de burocracia, no conjunto delas, eram 7.000 tipos diferentes de multas que poderiam ser aplicadas às empresas. E o que nós temos feito é realmente uma simplificação bastante grande junto das bancadas dos trabalhadores e dos empregadores. No caso do ambiente rural, nós queremos, né, fazer uma diferenciação entre o empresário, né, rural de pequeno porte, o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, de grande porte. Não pode haver o mesmo volume de obrigações entre um e outro. Então, são com pequenas mudanças que permitem, né, que nós não apliquemos, né, o que historicamente vinha acontecendo, toda a regulamentação urbana no meio rural. Não faz sentido você ter o mesmo tipo de exigência, por exemplo, com relação ao trabalhador, com relação à exposição ao sol. São questões diferentes que precisam ser tratadas diferentes. Sem um texto adequado para isso e aprovado por consenso, como foi, né, ficava o empresário, né, o produtor rural, né, com um arcabouço, uma obrigação regulatória simplesmente impossível de cumprir. Então, traz não só a segurança jurídica para o empregador, mas também para esse trabalhador que ficava ali meio que num limbo, né? Não, sem dúvida. A simplificação e a desburocratização, elas têm o objetivo de melhorar o ambiente de negócios da economia como um todo, mas jamais descuidando da saúde e da segurança do trabalhador. Ao contrário. Então, eu vou dar exemplos, né? No momento em que era exigido um programa burocrático de segurança operacional para um pequeno produtor rural, né, que tem, né, 10, 20 animais, por exemplo, para produção de queijo, produção de leite, isso simplesmente era uma burocracia, né, que saía do bolso do trabalhador e não representava nada para a segurança do trabalhador. Ao contrário, agora com os melhores mecanismos que existem em padrão internacional, né, de gestão de riscos, por exemplo, o produtor pode fazer isso de uma maneira simplificada e entender o que é necessário para poder proteger o seu produto, proteger o trabalhador e não ter a imposição de multas inadequadas. Bem, secretário, outro anúncio aqui será uma atualização, né, uma simplificação do e-social para o empregador, que tem que preencher, né, os dados do trabalhador e sempre tem muita reclamação, muita dificuldade de preenchimento para quem não tem conhecimento, né, de todos os itens que o e-social pede. O que vai ser anunciado aqui de simplificação? Que simplificação é essa? Vai ficar mais fácil também para o trabalhador que será inscrito no sistema? É isso. Nós recebemos no ano passado um sistema, né, que é o e-social, um sistema de escrituração digital,
mas que estava completamente corrompido pela burocracia. Foi formado por um conjunto de ministérios, 3, 4 ministérios, e ao longo do tempo ele foi crescendo em termos de exigências. E o que nós fizemos foi olhar para esse sistema e ver do ponto de vista, né, do usuário, seja ele o proprietário, seja ele o trabalhador, o que é absolutamente indispensável e o que é exigência legal. Afora isso, né, a gente precisa simplificar e desburocratizar. Só para dar um exemplo, da forma como ele é entregue agora à sociedade, né, o tempo de processamento de folha de pagamentos é reduzido em 40%. Isso é melhoria do ambiente de negócios, diminuição do custo do Brasil. Secretário, muito obrigada pela entrevista. A cerimônia vai começar aqui agora. Roberto, eu passo para vocês aí a transmissão. Tá ótimo, Dani. Muito obrigado pelas informações. Agradecemos também ao secretário de Trabalho, Bruno Dalcomo. E nós vamos agora, então, a partir desse momento, transmitir ao vivo do Palácio do Planalto esta cerimônia alusiva à modernização de normas regulamentadoras do trabalho, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe com a gente. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante meio ao nome a natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza reveladora. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Tem algo eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado, os seres da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém te adora, a própria morte derramorá. Entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Pedimos a todos que tomem seus assentos. Neste momento, o secretário especial da Previdência e Trabalho,
Bruno Bianco fará uso da palavra. Senhor presidente, senhores ministros, senhores servidores públicos, parlamentares, amigos, colegas, todos que aqui se encontram, uma boa tarde. Primeiramente, presidente, eu agradeço ao senhor pela oportunidade, ao nosso ministro Paulo Guedes, e parabenizo de coração por essa coragem de colocarmos hoje, de anunciarmos um programa, o programa Descomplica Trabalhista, um programa de eliminação da burocracia para a geração de oportunidades. O Brasil precisa gerar oportunidades, precisa gerar emprego, precisa gerar trabalho. Inauguramos um novo conceito, presidente, na área de regulamentação, uma verdadeira mudança de cultura para o constante combate à burocracia. Estamos revisitando todo o acervo normativo, senhor presidente, todo o acervo trabalhista, para facilitar a vida do empreendedor brasileiro e gerar mais oportunidades, sempre com respeito aos direitos dos trabalhadores, com ampla transparência e com participação de toda a sociedade. Seguimos o nosso objetivo, presidente, de retirar o Estado do cangote do empreendedor brasileiro. Senhor presidente, senhores ministros, magistrados, importante dizer que a questão trabalhista na pandemia, que nós passamos por ela da melhor maneira possível, preservando empregos, preservando renda dos trabalhadores formais e dos trabalhadores informais, e preservando empresas. O benefício emergencial do bem e o auxílio emergencial, senhor presidente, são os maiores programas da história do Brasil e são programas mais bem-sucedidos no mundo no combate à pandemia, e isso não sou eu que estou dizendo, são organismos internacionais. Especificamente sobre o bem, presidente, que é o benefício do emprego, nós já preservamos cerca de 10 milhões de empregos no Brasil, com mais de 18 milhões de acordos celebrados. O programa é 100 vezes maior em termos de investimento e 200 vezes maior em termos de empregos preservados do que o último programa que o Brasil fez de emprego na crise de 2014. Isso é o governo provendo o sustento de seu povo. Parabéns, senhor presidente. Isso tem nos proporcionado uma manutenção dos sinais vitais da economia, como diz nosso ministro Paulo Guedes. E agora está propiciando uma retomada em V, especialmente no que toca ao mercado de trabalho. Inauguramos assim, presidente, as medidas pós-pandemia. Já podemos dizer que estamos vivendo uma retomada. E isso já se verifica nos dados do mercado de trabalho. Tivemos o melhor mês dos últimos 10 anos, o melhor mês de agosto dos últimos 10 anos em relação ao CAGED. Criamos 249 mil vagas de emprego. Eu vou repetir, o melhor mês de agosto dos últimos 10 anos, e isso dentro de uma pandemia, presidente, graças às medidas que o senhor nos proporcionou. Hoje, senhor presidente, estamos revogando 48 portarias. O ministro Paulo Guedes assina logo mais a revogação de 48 portarias inúteis, mas que atrapalham a nossa vida, atrapalham a nossa gestão e a vida de quem quer empreender no Brasil. Também estamos publicando uma nova norma de saúde e segurança do trabalho, que trata do ambiente de trabalho rural, que trata do nosso agro, presidente. O nosso agro, o agro da nossa querida ministra Tereza, a nossa mola propulsora da economia. Presidente, essa nova norma, aprovada por consenso entre empregados, empregadores e governo, eu repito, por consenso, protege mais o trabalhador, muda o ambiente de trabalho, simplifica um complexo ambiente laboral e traz segurança jurídica às relações, especialmente às relações do agronegócio, tão fundamentais para nós e tão fundamentais para a nossa economia. Só com essa medida, senhor presidente, nós vamos economizar, nós não, né? O setor do agro, 4 bilhões por ano em reduções de burocracia, em melhoria em relação ao trabalho que é feito hoje. Menos multas, menos burocracia, menos obrigações, mais trabalho e mais emprego. Vou dar alguns exemplos, presidente, de coisas absurdas que nós vivíamos sob os auspícios dessa NR antiga, que hoje o senhor tem a coragem de revogar. Há 20 anos, presidente, que ninguém fazia isso.
Faz sentido, por exemplo, um pequeno empresário rural ter que cumprir os mesmos requisitos de uma grande propriedade ou de uma empresa urbana? Não faz nenhum sentido. Faz sentido, por exemplo, senhor presidente, um pequeno produtor de leite ou de queijo, que tem lá suas 10 vaquinhas leiteiras, ter que elaborar um plano de prevenção de riscos ambientais todos os anos? Será que faz sentido isso? Será que ele tem condições de fazer isso? Ou será que isso só inviabiliza o comércio, isso inviabiliza a vida dele e lhe dá a possibilidade de receber uma multa ainda, presidente, não raras vezes? Será que faz sentido obrigar um proprietário a oferecer instalações permanentes de refeitórios ou de alojamentos em atividades itinerantes, que muitas vezes são desenvolvidas sobre um cavalo? Isso era exigido, senhor presidente. E nós revisamos isso por unanimidade, por consenso, e trouxemos mais segurança também ao empregado. Estamos entregando, portanto, presidente, normas mais racionais, sem complicações, com menos custo para o setor produtivo e mais segurança para o trabalho e para o trabalhador. Tudo isso por meio de uma comissão tripartite, que tem um trabalho técnico. Tudo isso, senhor presidente, com base em tudo isso, nós já entregamos 11 normas desse sentido. Já revisamos 11. E a economia para o setor produtivo chega próximo a 20 bilhões por ano, só da revisão dessas normas administrativas que há muitos anos nenhum presidente tinha coragem de fazer, e o senhor fez, presidente. Meus parabéns, com toda sinceridade. E por fim, senhor presidente, senhores ministros, mas não menos importante, nós estamos simplificando, em conjunto com a Receita Federal, e aqui um grande abraço ao meu amigo Toches, que inaugurou uma fase fundamental e muito profícua da Receita Federal do Brasil. Nós estamos mudando e simplificando a prestação e o cumprimento de obrigações trabalhistas. Desde o primeiro dia que eu conheci o ministro Paulo Guedes, ele me pede isso. Todos os dias o ministro Paulo Guedes nos pediu e nós conseguimos, ministro. Parabéns ao senhor. Nós estamos entregando um novo e-social. Com isso, nós teremos o fim de muitas obrigações sem fundamentação alguma, muitas prestações e prestações de informações duplicadas. Ficarão apenas aquelas informações que ainda são essenciais. O empresário brasileiro vai ter muito mais simplicidade. Teremos o fim de obrigações sem nenhuma fundamentação legal. Pequenos empresários passarão a resolver seus problemas pessoalmente, resolverão suas obrigações ele mesmo, sem nenhum tipo de necessidade de outro custo que inviabilizaria o seu negócio. Isso resulta na redução significativa de seus custos e na melhoria do mercado e melhoria do ambiente de negócios. Eu lembro, senhor presidente, que nós não estamos acabando com esses sistemas, porque esses sistemas são fundamentais para que nós possamos reconhecer aquelas pessoas que são destinatários de benefícios sociais. Sem esses sistemas, por exemplo, nosso amigo Pedro não conseguiria ter feito o que fez com o auxílio emergencial, esse show de entrega de benefícios a mais de 67 milhões de brasileiros que mantiveram sua renda e sua vida e sua subsistência graças ao auxílio emergencial. Mas, presidente, nós temos um compromisso. Manteremos, sim, os sistemas, mas simplificados, sem burocracia, sem que eles atrapalhem a vida do brasileiro. Esse é o nosso compromisso. Senhor presidente, a gente segue firme nos nossos propósitos e firmes nas suas determinações. E assim, certamente, continuaremos levando o Brasil para uma mudança que nós nunca vimos nesse país, presidente. A sua coragem e a coragem dos seus ministros está mudando o Brasil, está mudando as nossas vidas. Eu sou muito grato de fazer parte dessa equipe, de ter essa oportunidade. Agradeço ao senhor e ao ministro Paulo Guedes, não só pela oportunidade de trabalho, mas pela oportunidade de mudar o Brasil que minhas filhas vão viver. Muito obrigado. Ouviremos a seguir as palavras do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes.
Boa tarde a todos. Presidente, novamente, agradecer ao senhor a confiança. Tem sido decisiva para manter o espírito da equipe, motivada desde o primeiro dia. Atacamos os primeiros grandes objetivos, o desequilíbrio das 3 grandes despesas públicas iniciais, a Previdência primeiro, a fábrica de privilégios, quebramos toda essa trajetória futura de privilégios e logo depois desalavancamos bancos públicos, reduzimos a dívida PIB no primeiro ano, quando todos achavam que só estabilizaríamos a relação dívida-PIB no 4º ano de governo. No primeiro ano nós botamos a relação dívida-PIB para baixo. A terceira grande fonte de despesas, que eram justamente o crescimento de 50% acima da inflação nos últimos 17 anos do salário do funcionalismo, o senhor teve a coragem de vetar a possibilidade de que o dinheiro que foi dado para estados e municípios sob forma de ajuda no combate à saúde, que isso pudesse ser objeto de uso político e virar aumento de salários do funcionalismo. Então, quando o senhor teve essa coragem de nós atacarmos as 3 principais fontes de despesas, os juros vieram para 2%. E o Brasil inaugurou uma nova fase que nós estamos tentando agora complementar. Então, nós já estávamos no caminho das reformas, a economia brasileira começando a decolar, como fomos atingidos pelo coronavírus. O coronavírus nos atingiu, imediatamente nós, também com a sua determinação de que nenhum brasileiro podia ficar para trás, nós íamos salvar vidas e preservar empregos, imediatamente trocamos para uma agenda de reformas, mudamos para medidas emergenciais. E, entre as várias medidas de crédito, diferimento de impostos, antecipação de benefícios, rolagem automática de juros para estados e municípios, programa federal de ajuda, que foi o auxílio emergencial, e também um programa descentralizado de ajuda, que foi o repasse para estados e municípios, sem a possibilidade de que isso fosse convertido em aumento de salários, porque os gastos de saúde são transitórios. Eles sobem esse ano, mas o ano seguinte eles recuam porque o vírus foi combatido e a doença se dissipou. Se isso virasse aumento de salário, seriam gastos permanentes, juros altos, furando o teto, gerando insegurança na economia, e todo o nosso trabalho podia ir por água abaixo. Então, de novo, nós estamos voltando para as reformas estruturais, mas deixamos um legado. O senhor deixou nesse combate à pandemia, o senhor deixou 2 legados extraordinários. Primeiro, a preservação de 10 milhões de empregos, que é praticamente natural, atendendo às solicitações ou até mesmo buscando entretenimento. Vai depender de qual que é a finalidade dessa implementação. Pode ser para vendas, né? Pode ser inclusive voltado para segurança, para um RH, tem N aplicações que eu vou trazer aqui para vocês também. Tá? A maioria, pessoal, dos modelos de programação de chatbots atualmente usam um padrão de correspondências, né? Eles fazem uma consulta em uma base de conhecimento implementada e, a partir daí, eles analisam uma série de regras, né? Um conjunto de regras, e, com essa análise, eles conseguem ter um retorno coerente com a solicitação do cliente, né? E, com base na inteligência artificial, esse modelo que faz uma busca, um acesso a uma base de dados, ele foi sendo transformado, chegando em níveis, né, em patamares bem mais evoluídos, né, que inclusive a gente entra aí naquela aprendizagem de máquina autônoma. O processo de aprendizado ele consiste em, a partir de diálogos, né, extrair este conhecimento para posteriormente utilizar com outros usuários, né? Então, essa primeira interação ela vai ser aproveitada para os próximos atendimentos e assim, de forma subsequente. Então, conforme você vai explorando, né, vai, entre aspas, treinando esse chatbot, ele vai melhorando, ele vai ficando ainda mais evoluído, ainda mais complexo.
e ainda mais autônomo, mais próximo de um ser humano. Nós poderíamos dizer que o chatbot ele vai ficando mais inteligente, né, inclusive. Então, vocês podem notar que há os chatbots tradicionais, né, aqueles que possuem uma capacidade limitada de interação, sendo capazes de buscar apenas soluções mais limitadas, alguns processos guiados, né, eles acabam amarrando o usuário não tem muita liberdade no momento de interação, e nesse caso, nós chamamos de implementação mais fechada, né? Implementação estática, né? De certa forma, um pouco engessado. Mas também tem a implementação aberta, que já envolve a tecnologia de inteligência artificial. Nesse processo dinâmico, o conhecimento ele é extraído durante a própria conversa, né? E a partir daí ele vai reconhecendo todos esses padrões de interação e vai trazendo para si essa experiência. É como se fosse um processo evolutivo, ok? A operação do bot, ela segue, né, determinadas linhas de interações e fluxos, né? A gente vai ver também aqui essa implementação que apresenta opções para o cliente escolher, né? Vocês podem ver aqui, tem alguns exemplos desses processos guiados. Eu nem vou falar, pessoal, qual que é a melhor implementação, se é aquela que já possui uma inteligência artificial, né, integrada, que já é mais autônoma, que simula um ser humano, ou uma mais engessada, que é guiada e etc. Sabe por quê? Porque vai depender da sua proposta, né, da finalidade. Qual que é o seu objetivo? O que você pretende atingir com o chatbot? E a partir daí a gente vai analisar qual que é a melhor proposta, ok? Se é algo mais aberto, em relação à interação, ou se é algo mais fechado e guiado, tá? Você pode ter certeza, né, que para o usuário, né, para o cliente, o que importa é ser atendido, é que a sua solicitação seja atendida, ok? Então, não importa se é uma máquina, se é um ser humano, se for atendido de forma rápida, de forma eficiente, para o cliente ele está satisfeito. E eu acredito que todos vocês já tiveram algum contato com o chatbot, pelo menos alguma vez na vida. Eu imagino que sim. Pode ser em algum site, né, com algum suporte, alguma implementação técnica querendo vender algo para você, no próprio Facebook. Tem muitas implementações em páginas, em grupos, no próprio suporte de cartão de crédito, das operadoras, né, as prestadoras de serviço. Então, em algum momento aí, você já deve ter tido contato com o chatbot. Não sei se foi um contato agradável ou se, de fato, foi um contato que foi solucionado, né, a sua solicitação. Podemos ver aqui também alguns exemplos, né, que eu selecionei. Pessoal, isso é uma tendência mundial. Vocês podem ter certeza. Eu vou trazer os dados aqui para vocês verificarem e constatarem de forma concreta. Pois bem, o exemplo mais comum de utilização de chatbots são em lojas virtuais, né? E também no suporte, no atendimento ao usuário, como vocês puderam notar. Agora vamos expandir um pouco mais esse assunto, né? Falar um pouco das questões práticas, né? De sua aplicação. Então, essa tecnologia, ela já vem se popularizando há bastante tempo, né? E ainda mais com a inteligência artificial, que inclusive levou esse sistema a outros níveis, né, de possibilidade.
inclusive de economia de custos. Eu quero até abrir um parêntese aqui, pessoal, para dizer que os chatbots, eles não são indicados em todos os processos de uma empresa. Tanto é verdade que, na maioria das implementações, as empresas utilizam o chatbot no primeiro nível, que são aqueles níveis que são repetitivos, né? Que o usuário solicita a mesma coisa, que o atendente precisa passar a mesma informação. Nesse estágio, é perfeita a utilização de chatbot, mas chega um certo momento que é necessário transferir essa ligação para uma pessoa real, para um ser humano. E a melhor forma de utilizar essa ferramenta, essa tecnologia, é conciliando esses dois processos. Faz o primeiro atendimento de nível 1 com o chatbot, se conseguir atender a demanda, a solicitação do cliente, ótimo, maravilhoso. Agora, se porventura o chatbot não conseguiu atingir o objetivo naquele nível, aí ele faz essa transferência para uma pessoa poder receber essa demanda e trabalhá-la. E geralmente é isso que acontece, né? Pode ser que vocês já tiveram alguma experiência negativa com alguma empresa, né? Não conseguiu falar com um atendente real. Isso já aconteceu comigo, eu fiquei preso nessa URA, né? Nesse atendimento automatizado, e não me dava opção para poder ir para um atendimento real. Mas isso não é algo positivo. Inclusive, pode até prejudicar a comunicação com o cliente. O ideal é fazer essa integração entre humanos e máquinas, tá? Enquanto aplicação prática, pessoal, nós podemos citar o marketing e vendas. Nesse ponto aqui, os chatbots são utilizados para campanhas de marketing, né, ações focadas em vendas, interação com o cliente, né, envolvimento do produto com o cliente. Então, há vários benefícios na utilização automática desses processos. Inclusive, o chatbot ele pode enviar imagens, né, de forma automatizada para os clientes, pode enviar vídeos, tirar dúvidas, transmitir tutoriais e uma série de atividades, né, de tarefas que ele pode executar. Também, um outro segmento que é muito utilizado, os chatbots, é na parte de pesquisa. Nós podemos utilizar em pesquisas de opinião. A depender da implementação, o chatbot ele consegue armazenar determinados dados, determinadas informações. Então, ele pode exibir um formulário para essa determinada pessoa e ela vai preencher ali e ele vai conseguir armazenar isso. Ou até mesmo ele pode servir-se, né, como uma integração com essas outras plataformas. O mais utilizado, né, já é essa terceira via, que é o atendimento ao cliente. Este é, sem dúvida, o mais popular. E aí você pode trabalhar com suporte, né, suporte automatizado, tirando dúvidas, vendendo produtos. São N aplicações, só nesse nicho específico do atendimento ao cliente. Há a questão também que é bastante utilizado, que é agendamento e reservas, que costuma ser uma rotina, né, bem simples e de fácil automatização, né? Utilizando o chatbot, nós podemos agendar consultas em uma clínica, podemos fazer agendamentos envolvendo concessionárias, né, restaurantes, eventos, hotéis, uma série de coisas, pessoal. É possível fazer muita coisa com o chatbot. Outra implementação, que inclusive eu tenho uma experiência prática, é nessa parte de ensino-aprendizado, né, que nós podemos utilizar o chatbot para poder automatizar as ações de ensino, né, usando conteúdos de aula, compartilhando vídeos e até mesmo tirando dúvidas de alguns alunos. Né? Eu fiz 2 implementações práticas recentemente por conta desse período de pandemia, de quarentena, onde uma implementação ela é voltada para a comunidade, para os pais, para os alunos, né, que são alunos do ensino fundamental, são crianças. É uma implementação voltada para a sociedade, e o outro é uma implementação voltada mais para professores.
certo? Que aí já passa algumas orientações, alguns protocolos, né? Alguns cursos, inclusive. Então, tem essas duas vias que pode ser muito bem trabalhada em relação à educação. E, por fim, nós temos aí também o entretenimento, né? Que, neste caso, são os aplicativos, né? Os apps, os jogos eletrônicos, que também podem ser utilizados. Inclusive, nós estávamos aí com uma implementação grande em um determinado jogo, implementando alguns conceitos reais, né? Tentando simular as ações de um humano dentro de um jogo. Então, pensa, o jogador ele ia ter esse contato com esse, entre aspas, NPC, esse personagem não jogável, como se fosse uma interação real. Então, é algo bastante interessante. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é um processo que está em construção ainda. Então, envolve direitos autorais, envolve uma série de questões. Mas é algo bastante interessante também, para a gente poder buscar, né, enquanto implementação. Inclusive, eu trouxe duas curiosidades para vocês em relação a um app de conversação, um chatbot, que deu o maior problema no Brasil. Vocês vão ver posteriormente sobre isso também, né? Vocês podem ver, né, com essa exposição, que não há limites. Chatbots podem ser aplicados em vários segmentos da sociedade e vêm sendo aplicados. Tanto é que as empresas que não buscarem essa via, elas vão ficar para trás. Elas vão perder espaço, vocês podem ter certeza. Agora vamos entrar aqui em alguns dados relevantes, né? Algumas curiosidades. Eu trouxe para vocês algo bastante interessante. Veja essa propaganda, vamos analisar. Após morte de amigo, Russa cria app que replica personalidade virtual do amigo. Isso aí é digno de um roteiro de filme de ficção científica, né, pessoal? Mas é algo que de fato aconteceu. Este aplicativo, especificamente falando, ele cria uma espécie de clone do usuário. É um chatbot que está sempre disposto a conversar. Então, ele aprende sobre a humanidade, né, sobre os processos humanos, através da interação, da experiência, né? E a partir daí, ele faz escolhas como se esse indivíduo que faleceu estivesse fazendo. Então, essa programadora, essa russa, ela pegou um backup de conversa, ela pegou um backup de conversa de vários anos. São mais de 8.000 mensagens, certo? Para compor essa inteligência artificial. Então, tem basicamente tudo que era inerente a esse rapaz que faleceu. Então, o chatbot ele aprende com as interações, considerando a personalidade do falecido, e mesmo tendo contato com coisas novas, veja bem, coisas que ele nunca sonhava em existir, né? Que não existiam na época que ele era vivo. Se ele tiver contato com tecnologias novas, né, na interação da conversa, ele vai agir como se fosse o rapaz que faleceu. Ele vai pegar ali, é óbvio que ele vai evoluindo, vai aprendendo novos conceitos, mas sempre preservando aquela personalidade. Foi desta forma que ela implementou esse app. É algo sensacional, né? É bastante curioso e um pouco assustador, né? Isso aí, inclusive, já rendeu episódios de seriados, né? Tem um seriado, se eu não me engano, o nome é o Black Mirror, né? Que ele lida com essas questões. Tem um episódio que os personagens, né? Que naquela sociedade, naquele cenário hipotético, as pessoas conseguem transferir a personalidade para o computador, para a internet, né? Para viver nesse universo digital. Embora atualmente seja algo que não tem muita distinção, né? Eu falo em relação ao universo digital e o universo físico, né? Parece que estamos vivendo em uma espécie de ambiente híbrido, né? Estamos praticamente 24 horas conectados na internet. Vamos seguir aqui e ver um outro exemplo que é bastante curioso,
é esse aplicativo aqui, ó, o SimSim, né, melhor dizendo, que é um software implementado com inteligência artificial para conversação. E ele tem uma proposta bem curiosa, né, interessante, que é o quê? Ele aprende através das respostas dos usuários. Então, o usuário ele pode treinar esse aplicativo. Então, o aplicativo ele sempre está perguntando para o usuário como ele deve agir. É muito interessante. E aí, pensa comigo, se uma ferramenta dessa é disponibilizada para a comunidade e milhares, milhões de pessoas começam a utilizar uma ferramenta dessa, treinando diariamente, seria algo extraordinário, né? Porque rapidamente ela se tornaria bastante inteligente, né? Digamos assim. Só que, infelizmente, a comunidade brasileira zoou o aplicativo e ele acabou sendo banido do Brasil, né? Alguns usuários brasileiros ensinaram esse aplicativo a responder de forma maliciosa, né? Ameaçando com crimes, né? De assassinato, sequestro e uma série de questões. E era um aplicativo muito utilizado por crianças, né? Ele até tem uma estética, vocês podem ver, uma estética amigável, bonitinha, né? Porque a proposta dele é essa mesmo, é o entretenimento de jovens, né? E de crianças. É um aplicativo sul-coreano, né? Que inclusive deixou os desenvolvedores de cabelo em pé. Eles ficaram surpresos porque foi algo inédito no mundo. Nunca tinha acontecido isso em nenhuma parte do mundo. Inclusive, eu trouxe aqui alguns prints, né, das ações da inteligência artificial, por conta dos treinamentos, pessoal. O objeto em si, né, a ferramenta, ela é perfeita. O problema mesmo foram os usuários, né, que acabaram zoando esse recurso. Eu fiz uma verificação recente, porque assim, essa notícia é antiga, mas recentemente ele voltou a ser disponibilizado no Brasil, tá bom? Mas vamos dar uma olhada aqui nessas interações. Pois bem, enquanto curiosidade, eu trouxe esses dois exemplos para vocês envolvendo chatbots e inteligência artificial. Agora, vamos analisar os dados mais relevantes para o momento, né? Olha essa notícia. Até 2020, este ano, né, que estamos vivenciando, testemunhando, 85% das interações dos consumidores será conduzida por um mecanismo automático, ou seja, um chatbot, e será a primeira opção para diferenciar uma empresa de suas concorrentes. Então, é algo extremamente importante. E ainda mais nesse período que estamos vivendo de quarentena, de pandemia, pensa nesses processos automatizados do home office. Então, tudo está sendo trabalhado, né, à distância. Inclusive, essa interação que estamos testemunhando agora, né? Olha, até 2025, os chatbots vão crescer 24% por ano, né, em aplicações. Outro dado relevante e importantíssimo. Mais uma informação. 800 milhões de mensagens são trocadas todos os meses em agentes de chatbots. Outra informação que pode surpreender vocês, mas 63% das pessoas já preferem enviar mensagens a um robô, um chat, né, de conversação, do que a um humano, né? Tem até aí a fonte, como vocês podem ver. Um dado que é empolgante: chatbots deverão reduzir custos comerciais em empresas em torno de 8 bilhões até 2022.
E para a gente fechar, em relação aos dados, a área de maior investimento em inteligência artificial são os chatbots. 4,5 bilhões em todo o globo, né? Em todo o mundo. Mas e aí, pessoal? Como tornar essa ideia real, né? A implantação de um chatbot é como qualquer outro projeto. Pode ser algo simples ou complexo. Poderemos utilizar estruturas de diálogos básicas ou de alto nível, até mesmo com implementação de inteligência artificial. Vai depender da proposta e da necessidade de cada um. Antes de iniciarmos a implementação prática, é preciso definir a proposta, tá? E nós devemos responder algumas questões básicas. Vamos lá. Por que eu preciso de um chatbot? Ele vai resolver algum problema? Qual? Vai atender alguma necessidade? Atenderá alguma oportunidade de negócio? Qual o objetivo? Quais as metas? Bom, pessoal, entender qual é o objetivo é de suma importância. É fundamental para o sucesso dessa construção. Nós iremos implementar uma interação básica, certo? Via texto, servindo-se do Dialogflow, que foi a ferramenta que eu citei no início dessa exposição. O Dialogflow, né, recapitulando, é uma plataforma Google de conversação que permite interações em linguagem natural. Pode ser utilizado para aplicativos móveis, aplicações web, dispositivos e etc. E para que essa implementação seja possível, será necessário criar uma conta Google, ok? Mas se você já tem um Gmail, basta criar uma conta no Dialogflow e depois no Google Cloud, tá? Que é o ambiente em nuvem para a gente poder trabalhar as utilizações. O legal, pessoal, do Dialogflow é que ele fornece integração com o Facebook, com o Telegram, com o Twitter, com uma série de plataformas distintas. E oferece um suporte, uma assistência integrada com o Google Assistente, com a Amazon, entre outros serviços, tá? Isso é algo muito positivo, porque se a gente for analisar enquanto empresário, né, enquanto desenvolvedores, nós estamos buscando o máximo de pessoas possíveis, o máximo de clientes, atingir o máximo de pessoas. E, se for possível fazer toda essa integração com várias plataformas distintas, nós conseguiremos atingir esse objetivo, ok? Um pouco mais sobre as definições envolvendo o Dialogflow. Ele utiliza um algoritmo de machine learning para fazer o processamento natural de linguagem, tá? E simular uma interação humana. Dessa forma, ele consegue obter resultados consideráveis. Um ponto que nós precisamos compreender na parte de processamento de execução é que ele reconhece, ele identifica padrões. E a partir daí, ele vai melhorando gradativamente. Entendeu? Ele vai evoluindo de forma autônoma. Ele também busca compreender o contexto do diálogo, certo? Entre humano e máquina. Porque conversar com um humano é uma coisa bastante complexa, né? Convenhamos. Às vezes, nem nós conseguimos entender, né, o que alguma pessoa, um terceiro está dizendo. Imagina uma máquina. Até mesmo porque existe
várias formas de interação, né? A gente pode usar gíria, se for uma comunicação via texto, a gente pode abreviar, pode escrever errado, né? Tem os erros de grafia, de concordância e uma série de outras questões que precisam ser consideradas, né? Principalmente os parâmetros, né? O contexto e a intenção desse cliente, desse usuário. Esses são os pontos fundamentais. O Dialogflow ele tem uma versão gratuita com algumas limitações, só porque a gente vai conseguir utilizar para essa proposta de hoje, tá? Então, vamos trabalhar, né, pessoal? Mãos na massa. Vamos criar o nosso primeiro chatbot. Como eu falei, né, para poder acompanhar o processo, é necessário alguns pré-requisitos básicos, né? Não será necessário instalar nenhum software, nenhum programa no computador de vocês. Toda execução é feita através do browser, do navegador. E eu recomendo o Google Chrome, porque como a gente vai utilizar uma plataforma Google, nada melhor do que utilizar o serviço que ela disponibiliza, né? Que já é totalmente compatível. Nós utilizaremos um chatbot com regras definidas e fluxos, tá ok? Como eu falei para vocês, é necessário uma conta da Google, pode ser um Gmail, e após, né, a criação dessa conta, você pode fazer um cadastro no Dialogflow. Quem não tem conta, é necessário criar um e-mail, tá? Primeiramente, você pode abrir o navegador, de preferência o Chrome. Na barra de endereços, você vai digitar gmail.com. Clique em criar conta. Nessa tela, é só você digitar os dados solicitados. Verifique, né, se alguém não está utilizando o endereço de e-mail que você escolheu. Como eu já tenho uma conta, pessoal, eu não vou criar outra, tá? Eu estou apenas acompanhando o processo. Defina uma senha, considerando as exigências mínimas, né, de segurança, que são letras, números, símbolos, que são os caracteres especiais. É necessário confirmar a senha. E clique em próximo. Há duas formas de confirmação, via telefone ou e-mail. Basta inserir o código de verificação do Google e enviar. Perfeito? Com a conta criada, basta você acessar o endereço, né, da plataforma Dialogflow. O endereço é o dialogflow.cloud.google.com, como vocês podem ver. Como eu já estou logado na minha conta Google, já é exibido o console de implementação do chatbot, como vocês podem ver. Vamos analisar este ambiente, né? A disposição da tela, os recursos. No lado esquerdo, né, no canto esquerdo da tela, vocês podem notar um painel vertical com uma série de informações. Vamos compreender como o Dialogflow funciona para fazer essa primeira implementação prática, tá? Veja bem, pessoal. O processamento de linguagem natural, ele é fundamental por conta de um elemento que eu já citei. É a questão da interação humana.
né? Isso é importante porque a maioria das pessoas se expressam de N formas, né? Eles podem utilizar a norma culta, informalmente, com gírias, etc. Mas quando se compreende o contexto, a linguagem ela se torna secundária, né? Até mesmo porque é algo que a gente não consegue controlar. Então, o usuário ele vai falar de várias formas e o chatbot ele precisa estar preparado para conseguir assimilar e compreender tudo isso daí. É claro que a gente pode amarrar, né, a interação através de fluxos, de sessão, de procedimentos guiados, mas quando a gente deixa um processo de comunicação aberto, aí cabe ao chatbot compreender e interpretar o contexto. Eu vou trazer um exemplo prático para poder ilustrar uma interação entre um humano e um chatbot. Vamos pensar em um cenário hipotético, né, para ilustrar essa questão. Suponha que você queira fazer uma compra, né? Vamos tomar como exemplo uma pizza. E esse pedido será feito pelo WhatsApp, né? A pizzaria ela utiliza um chatbot implementado no app WhatsApp. Nesse ponto, surge uma complexa interação, né? Que para o ser humano pode ser básica, mas para a máquina talvez não seja, né? Porque o cliente ele vai abordar o assistente virtual de várias formas, como vocês podem ver. Ele pode falar: e aí, bom, eu quero uma pizza. Boa noite, eu quero fazer um pedido. Fala, mano, beleza? Manda uma pizza aí. Quanto tá a pizza grande? Vocês podem notar que, embora sejam frases distintas, todas elas buscam o mesmo objetivo, que é comprar uma pizza, né? As diversas formas de dizer a mesma coisa é o que pode tornar a comunicação um pouco complexa para a máquina, né? Mas o Dialogflow ele consegue pegar essas frases, fazer uma análise, contextualizar, entender e retornar uma resposta coerente. Isso é possível graças à inteligência artificial implementada nele. Agora vamos conhecer os componentes práticos do Dialogflow. Se vocês olharem ali na parte esquerda, como eu já havia mencionado, nós temos as intenções, entidades, conhecimento, cumprimento, integração, treinamento e uma série de outras ferramentas, né? Uma série de outros recursos, né? Lembrando, pessoal, que eu fiz a tradução desta tela. Todas essas ferramentas, esses recursos, eles, em sua origem, estão em inglês, ok? Então, vamos para a prática. O primeiro passo é criar um agente. Nós iremos criar um agente chamado Murilo Dev, que é uma escola de cursos. Para criar um agente, basta ir no canto esquerdo da tela, expandir a opção, né, essa opção que tem uma engrenagem, como vocês podem ver, e clicar em Novo Agente. Escolha o nome para o agente, no nosso caso aqui é escola.murilo. Não pode ter espaço na criação desse nome, o sistema ele não permite. Escolha um idioma, né, de preferência o português brasileiro, que é o local, né, de implementação. É necessário também escolher o fuso horário, né, relacionado à sua região, o mais próximo de nós.
Essa opção, pessoal, de criar um novo projeto Google, ela deve ser mantida, porque desta forma nós iremos utilizar o ambiente em nuvem do Google. Não tem a necessidade de instalar nada na nossa máquina, tá? Mega Agente é uma outra opção que não deve ser marcada, tá? Pode deixar ela desmarcada, porque não há necessidade. Nós faremos nessa exposição uma implementação básica. E esse recurso, ele é destinado a grandes projetos. Agora é só clicar em criar. É natural, ele demora um pouco mesmo para poder fazer a configuração inicial. Quando criamos um novo agente, de cara ele já aparece duas opções, que na verdade são duas intenções. Uma é a intenção fallback, padrão. E o que seria o fallback? Fallback é um recurso necessário para retornar uma mensagem, né? Principalmente quando o chatbot ele não consegue compreender o que o usuário quer. Às vezes o usuário ele digita algo que não está no contexto, né, da solicitação, ou até mesmo por zoeira ele escreve qualquer coisa. Então, há mensagens pré-estabelecidas que vão retornar dizendo, olha, eu sou um chatbot, eu não consegui compreender, eu sou um assistente virtual, você poderia explicar de uma outra forma, e etc. Tem também a intenção de boas-vindas. Essa é fundamental, né? Como o nome já diz, né? Ali é a interação inicial. Vamos acessar essa intenção para a gente poder compreender melhor como que funciona, tá? Neste recurso, pessoal, nós iremos fazer um treinamento de frases, né? Que são inseridas previamente, ok? Visando o quê? Ajudar o Google a treinar esse chatbot. Seria como se fosse, entre aspas, uma previsão do que o usuário vai digitar. Só que, obviamente, ele não precisa digitar algo exato. Não precisa ser exatamente igual essas frases que iremos implementar. Vocês vão ver na prática que o chatbot ele consegue analisar o contexto. E mesmo o usuário digitando de outra forma, ele vai conseguir responder de forma coerente. Então, vamos inserir aqui possíveis frases que o usuário irá digitar inicialmente. E toda vez que ele digitar algo semelhante, o chatbot vai conseguir entender. Vocês podem ver que há várias frases já configuradas, ok? Então, a gente vai tirar algumas e inserir outras. No nosso cenário hipotético, seria um chatbot para informar o horário de funcionamento dessa escola. Então, neste contexto, todas as mensagens do usuário visam o mesmo objetivo, que seria saber qual o horário de funcionamento dessa escola. Lembrando que a inteligência artificial, ela não se limita a essa programação prévia, tá ok? Vamos inserir apenas algumas frases para poder ajudar o Google a treinar essa inteligência artificial. Eu vou inserir aqui. Olá, boa tarde. Qual o horário de funcionamento, né, da escola? Quero saber que horas a escola abre. A escola funciona aos sábados? Pessoal, sempre o chatbot retornará uma resposta para essas frases treinadas, ok? O próprio sistema definiu alguns parâmetros que servirão, né, como um termômetro para poder analisar o contexto. A configuração da resposta, ela vem logo abaixo, tá?
na resposta. Então, nós podemos colocar aqui: olá, seja bem-vindo à Escola Murilo Dev. O nosso horário de funcionamento é das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Resposta básica que contempla uma série de perguntas, né? Se porventura o cliente, né, o usuário, digitar algo totalmente fora de contexto, o chatbot ele direciona para o fallback esse feedback, essa resposta. É o que a gente vai ver agora. Antes de sair dessa tela, pessoal, não se esqueçam de salvar, tá? O progresso, a implementação. Agora vamos para a outra intenção, que é o fallback. Há algumas respostas já configuradas, né? Alguns padrões estabelecidos. É possível verificar as configurações prévias, mas você pode inserir novas mensagens. Neste caso aqui, eu vou inserir: olá, eu sou uma assistente virtual e não foi possível compreender a sua mensagem. Poderia, por favor, informar novamente? Acho que já é o suficiente, já contempla bastante qualquer tipo de mensagem equivocada ou zoeira e etc. Ah, pessoal, uma coisa que eu ainda não mencionei foi o fato de que no lado direito, né, do terminal, lado direito da tela, há um terminal de execução em tempo real. Então, este terminal ele pode ser utilizado para testar essa produção técnica. Então, a partir desse terminal, você pode ver como o seu chatbot ele está se comportando, né? E a partir daí, buscar melhorias, né? Fazer alguns ajustes. Então, isso é muito legal, é muito bacana. Vamos fazer um teste? Olha só. Olá, gostaria de saber qual o horário de funcionamento. Veja que essa frase não foi pré-definida, mas está no contexto de solicitação. Olha, o chatbot ele compreendeu. Vocês podem ver que eu estou utilizando as mais variadas formas de conversação. E o feedback ele está sendo correto. Mas e aí, pessoal? E se eu escrever alguma zoeira, algo aleatório? Vamos lá? Aí, tá vendo? Eu escrevi algo totalmente aleatório e ele retornou a mensagem de fallback. Olá, eu sou um assistente virtual e não foi possível compreender a sua mensagem. Poderia, por favor, informar novamente? Vamos fazer outro teste? Quero comprar laranja. Novamente, né? Olá, eu sou um assistente virtual e não foi possível compreender. Tarará, tarará. Conseguiram visualizar uma simples interação, né? E, pessoal, a aplicação, ela contempla vários campos, é praticamente infinito, basta ter criatividade, definir bem a proposta, o objetivo, que aí você vai conseguir implementar um chatbot excelente. Tendo tempo, pessoal, é possível fazer algo grandioso, extraordinário, né? Assim como aquela russa criou, né, um chatbot que simula perfeitamente o amigo dela, é possível você construir algo similar a isso, né? Eu falo similar no sentido da complexidade. O Dialogflow ele é extraordinário, ele é uma ferramenta muito poderosa. Nós temos a vantagem de utilizar o processamento, né, da Google, processamento em nuvem, né? Trabalhar em várias plataformas. Isso é muito legal.
É por conta do tempo, né, pessoal? Infelizmente não é possível a gente trabalhar ainda mais alguns recursos avançados, mas eu ainda vou fazer a integração, né, vou fazer de forma rápida aqui, para vocês verem como integrar um chatbot em uma outra plataforma, no caso, o Telegram, né? Inicialmente, e obviamente, é necessário ter uma conta, né, do Telegram, né? E vocês podem utilizar a versão web, é bacana para a gente poder fazer os testes, né? Mas também é possível utilizar pelo smartphone, ok? Vamos acessar aqui a versão web. Na caixa de pesquisa do Telegram, você pode buscar por bot, né? Ele tem um serviço, um recurso próprio do Telegram que ajuda você a criar um chatbot. Nesse serviço, há algumas opções e você deve escolher conforme a sua necessidade. Procure por NewBot. É necessário dar um nome para ele. Escola Murilo Dev. Perfeito. É necessário também um username. Opa. No final, é necessário colocar a extensão bot. Por isso que não funcionou. Agora sim. Sucesso. Vocês estão vendo aí que tem um código, né, para acessar a API. Vamos copiar esse código e implementar lá no console do Dialogflow. Localize aí a informação, né, a ferramenta de integração. É só inserir a chave de comunicação. Podemos constatar que foi iniciado o chatbot. Pelo visto, deu certo. Agora é só testar. Podemos utilizar o smartphone ou o Telegram. Vamos lá. Já deu um start, né? Inicial. Eu vou digitar algo aleatório para a gente ver qual que é o retorno, né, desse chatbot. Olha aí. Agora uma outra frase que não foi pré-definida. Resposta correta. É claro, pessoal, que podemos inserir muitas outras respostas, vários caminhos, vários fluxos. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui de forma rápida um chatbot que eu implementei para a educação, só que ele é mais fechado, tem um procedimento mais guiado, né, uma interação guiada, o usuário não tem muita liberdade, só para vocês entenderem também, tá? Outro ponto muito legal, pessoal, é que podemos customizar esse chatbot, né? Deixar ele ainda mais profissional. E para isso é só você modificar a imagem dele. Volta lá naquele bootfather, né? Só pesquisar bot na pesquisa do Telegram. Localiza aí set user pick. É preciso selecionar o bot, né? Escolher qual bot que você vai fazer essa customização. Envia a foto. Não deu certo. É necessário enviar como foto.
Ok. Chatbot customizado. Eu vou mostrar para vocês a utilização no smartphone. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Eu vou mandar um oi. Olá, eu sou um assistente virtual e não foi possível compreender a sua mensagem. Poderia, por favor, informar novamente? Certo. Assim, o nosso último detalhe, né? A organização também selecionou algumas mensagens, né, algumas perguntas, e eu irei responder posteriormente. Tenha todos uma boa noite e até a próxima.